Há muito tempo atrás, Hideaki Kamiya estava no desenvolvimento de Resident Evil 4, porém por divergências criativas e também pela sua ideia na qual foi apresentada a Capcom não ser nada parecida com o projeto original de Resident Evil, o mesmo foi afastado do projeto. Porém, suas ideias originárias eram tão boas, mas tão boas, que a Capcom aproveitou elas e deu um projeto novo para o Kamiya. E assim, aos moldes de Resident Evil 4, surgiu a tão famosa franquia. Let's rock, baby. Ok, falar desse jogo de certa forma é uma certa incógnita, porque eu vejo várias opiniões diversas em relação à sua qualidade. Muitos que falaram que ele lançou já ruim, outros falaram que ele era bom porém envelheceu mal, e outros que dizem que ele é um clássico que até hoje continua muito bom. Porém, independente dessas opiniões, é inegável o fato do quanto que Devil May Cry 1 e toda a sua franquia no geral foi importante para o gênero de ação, principalmente envolvendo espadas. Pois mal sabia Kamiya que aproveitando a ideia de Resident Evil 4 e transformando o jogo em um estilo diferente, ele não só traria um dos jogos de ação mais únicos da sua época, mas também um dos gêneros mais influentes da indústria por muito tempo, criando vários jogos famosos, como por exemplo God of War, Bayonetta, Nier Automata, Dante's Inferno, Metal Gear Rising, Hi-Fi Rush, e bem, é bem perceptível que é bastante jogo. Porém, para olhar ainda mais fundo nas mecânicas desse jogo, eu primeiramente tenho que falar mais especificamente de como ele foi feito. E bem, pra gente ir pra essa história, a gente antes de tudo tem que voltar lá pro desenvolvimento de outro jogo, pro desenvolvimento de Resident Evil 4. Hideki Kamiya sempre foi um diretor de jogos extremamente talentoso enquanto estava na Capcom, sendo conhecido dentro da empresa principalmente pela criação do clássico Resident Evil 2. E por ter criado um título de tanto sucesso dentro da empresa, a empresa não poupou esforços em chamá-lo de novo para uma sequência. No caso, essa foi Resident Evil 4. Porém, na hora de Kamiya escrever o que ele queria para o jogo, as ideias na qual ele tinha na cabeça eram bem diferentes do caminho do que a Capcom queria levar. Novo jogo seria protagonizado por Tony Redgrave, filho do criador da Umbrella, no qual teria superpoderes e enfrentaria monstros extremamente superiores, usando uma espada super poderosa. Bem, eu acho que é bem óbvio o fato da Capcom ter rejeitado essa ideia, porque, bem, ela não parece em nada com Resident Evil. E com tais mudanças, Hideki Kamiya teve ainda mais dificuldade na sua frente, principalmente o jeito que ele iria fazer a gameplay, já que se tratava de uma IP nova. Então, trocando os monstros biológicos por demônios e trocando o nome do protagonista de Tony Redgrave pra Dante, com o nome Dante sendo tirado da tão famosa Divina Comédia. E além disso, aqui surgia a maior diferença entre esse protótipo e o que viria a se tornar Devil May Cry. O jeito que a equipe acabaria por tornar um combate algo tão essencial para a franquia e uma das coisas mais chamativas dela. Hideki Kamiya, ao perceber que não estavam mais amarrados com seus pré-estabelecidos da franquia Resident Evil, percebeu que podia extrapolar ainda mais suas ideias extremamente malucas, fazendo um combate totalmente baseado em combos e principalmente o quão estiloso você estava batendo no inimigo. A nível do Kamiya ter adicionado coisas como, por exemplo, o medidor de estilo e também o provocador que aumenta ainda mais este estilo. Claro, são coisas que seriam bem mais exploradas em sequências a partir do 3. Porém, o que já vimos aqui é bastante do suco que Devil May Cry iria beber daqui pra frente. Já sendo nesse jogo a criação de uma das mecânicas mais famosas de Devil May Cry. E o que eu estou falando? Bem, toda a ideia de você conseguir combar o inimigo antes mesmo dele cair no chão. E o que é uma história bem engraçada, sinceramente. Pois durante o desenvolvimento desse jogo, um dos desenvolvedores mostrou a Kamiya o protótipo e percebeu esse bug. Falou que iria corrigir, porém o Kamiya ao ver aquilo achou algo totalmente genial e inventivo. E bem, ele decidiu manter. E o que temos agora, toda uma comunidade de combadores que existe focados exatamente nisso. Em combar o inimigo o máximo possível antes mesmo dele sequer pensar em cair no chão. Então no ano de 2001, o primeiro título da franquia Devil May Cry acabou saindo pro PlayStation 2. Que vocês já devem estar se coçando quanto à minha resposta em relação a todo o tópico que eu levantei durante esse vídeo. Afinal das contas, o quanto Devil May Cry, um jogo lançado no distante ano de 2001, que teve tantas sequências que melhoraram suas características, acabou por envelhecer. E bem, eu vou ser sincero com todos vocês aqui agora. Eu acho essa discussão extremamente idiota. Um tópico que eu vejo muito ser levantado daqui para um tempo, principalmente em relação a jogos do PlayStation 2 no geral. Afinal das contas, vale a pena pegar jogos que são tão antigos e jogá-los hoje em dia?
E bem, dá sim, e com certeza você vai se divertir quanto você se divertiu naquela época. Mas claro, você tem que ir com sua mente aberta. Você obviamente não vai jogar um Devil May Cry 1 esperando que ele tenha o mesmo tipo de desempenho ou então gameplay que um Devil May Cry 3 ou 5 vai acabar tendo. Até porque são jogos bem distantes em relação ao seu lançamento e que deu bastante tempo para evoluir. Você tem que jogar Devil May Cry 1 do exato jeito que ele foi feito para ser jogado. Claro, antigamente tem vários jogos ruins, até mesmo a sequência de Devil May Cry acabou caindo nesse estigma. Porém, jogos que são antigos têm que ser jogados como se fossem jogos antigos. Muitas coisas vão envelhecer e outras não. E bom, isso é coisa do tempo. Conversa principalmente sobre você respeitar o passado e abraçar o futuro. Porque se não fosse esse passado, você não teria nem metade do que veio depois. Devil May Cry é importante para a franquia quanto Devil May Cry 3 é, até mesmo o 2 acaba sendo. Ele ser novo, antigo e etc. não muda nada disso. Mas no final das contas, deixando todo esse papo de lado que eu levantei por aqui, Devil May Cry 1 em toda essa proposta, ele é ou não um jogo bom? E bem, na minha visão, ele é um jogaço seguindo suas linhas. Ele é um jogaço que aposta no diferente em relação ao que veio depois da franquia. Se você é um jogador de Devil May Cry que começou pelos títulos mais recentes, como por exemplo Devil May Cry 3 ou 5, vai na hora estranhar o estilo da gameplay que, bem, ela é bastante travada em relação aos outros da franquia. E além disso, você é quase que um papel instantâneo. Qualquer ataque mínimo vai acabar matando você e até mesmo te levando a vala. E pior de tudo, se você morreu é VaptVupt. Ou você tem alguma orbe para você trocar e você reiniciar do checkpoint, ou então acabou-se para você e você vai ter que reiniciar toda a fase de novo. O que, bem, já afasta bastante gente porque, bem, eu vou ser sincero com vocês. Devil May Cry 1, principalmente no início, é um jogo extremamente difícil. Porém, toda essa dificuldade atrelada à sua gameplay, eu acredito que venha principalmente das suas raízes ligadas ao survival horror de Resident Evil, porque dá pra ver, principalmente vendo dos cenários e também dos inimigos, a grande influência que esse jogo tem em relação ao terror, porém indo também além dos toques de ação, sendo uma boa mistura entre esses dois, e sinceramente eu acho que esse é o maior charme desse jogo, o quanto que ele consegue surfar bastante por essas duas ondas e não se perder de maneira alguma. Então a principal coisa que eu quero levantar nesse tópico é principalmente jogue Devil May Cry 1 como se fosse Devil May Cry 1 e não como se fosse qualquer outro jogo da franquia. Porque é inegável quanto ele se difere deles, porém isso não torna ruim, porque isso torna a experiência ainda mais única e sinceramente, se esse jogo venha a ganhar um remake, como muitos estão falando, eu espero muito que Kamiya mantenha muito desses elementos em relação ao terror da franquia. Porque sinceramente é isso que torna o primeiro jogo tão bom, e principalmente complementa toda a atmosfera do castelo, que, bem, falando dela, os cenários de Devil May Cry 1 são extremamente lindos e se passam um dos melhores da franquia, se não o melhor. Cenários enormes, góticos e também extremamente assustadores quando precisos. Tudo isso é resultado do árduo trabalho da equipe para fazer esse jogo ser o mais autêntico e bonito possível, porque até mesmo na época de desenvolvimento de Resident Evil 4, a equipe se deu o trabalho de ir em vários castelos antigos tirarem fotos e fazerem tour, para captar cada vez mais essa linguagem gótica que o jogo queria trazer. E sinceramente foi um trabalho muito bem feito de Kamiya e sua equipe. Todo esse cenário acaba se ligando à gameplay do jogo, num qual é bastante contido em relação aos jogos seguintes da franquia Devil May Cry. Nesse jogo, Dante mal tem alguma variedade de armas corpo a corpo. As únicas que vão ter alguma diferença são as Soqueiras Infinite e suas restantes são todas espadas. E na sua espada padrão, que é a Force Edge, para outras no qual dão mais habilidades exclusivas. Porém, tirando outra que vai ser a Alasur, que vai dar habilidade do Dante ativar sua Devil Trigger, todo o restante de arsenal de espada de Dante tem praticamente o mesmo moveset. Inclusive sendo uma grande decepção minha ganhar a espada. Afinal, você tá com a espada no endgame, para no final das contas a espada que veio antes ser muito melhor do que essa. E tipo, não é pouca diferença, a diferença é absurda. A nível que a espada não te dá pulo duplo. Porém, diferentemente das armas para corpo a corpo, as armas à distância, no caso as armas de fogo, tem uma grande variedade. E até me surpreende o quanto que são importantes para a gameplay, sem nem ao menos conseguirem tirar metade da importância das espadas. Só de exemplo, você vai ter as duas pistolas do Dante, você vai ter uma bazuca, você vai ter uma arma no qual carrega energia tirada do seu Devil Trigger, você vai ter uma feita exclusivamente para cantos aquáticos, você também vai ter uma shotgun, e bem, vocês entenderam, é muita, mas muita arma de fogo mesmo. Porém, principalmente essenciais em relação à gameplay se você quiser sair vivo dessa.
Ah, sim, eu esqueci de falar. Também vai ter algumas partes bem curtas mesmo, onde você acaba indo para um cenário aquático. Bem, eu até mesmo acho um pouquinho legal a ideia, não me critiquem por isso. Porém, para as partes bem curtinhas, eu acho até que bem legais para dar uma diversificada na gameplay. Afinal das contas, eles não vão meio que estender isso por uma campanha inteira, por uma missão inteira, são partes bem curtas. Porém, elas têm um problema bem grave que, bem, elas envelheceram muito mal. Eu não digo tipo, ah, esse combate não é tão bom. Não, não, elas envelheceram muito, mas muito mal mesmo. Até mesmo me incomoda passar por essas partes pelo quanto que elas envelheceram mal. Porém, elas são curtas, não chegam a agredir de maneira alguma. Agora, parando de falar de coisa paia, vamos falar de coisa boa. No caso, os inimigos desse jogo. Que, meus amigos, nesse jogo vocês vão provavelmente ver a galeria de vilões mais famosos de Devil May Cry inteira. E bem, eu não tô zoando. A maioria dos grandes inimigos que apareceram nos jogos posteriores, grande parte é reciclada desse jogo aqui ou do Devil May Cry 3. Mas principalmente desse jogo. Vários inimigos famosos já aparecem aqui. E inimigos muito fodas, aliás. Por exemplo, os Nobodies e o Deathclaws. Os Deathclaws são aqueles fantasmas gigantes que carregam foices, enquanto os Nobodies são essas bostas aqui que eu não faço a menor ideia. Porém, são ótimos em relação à lore de Devil May Cry, pois são criaturas aleatórias que representam o quanto que demônios podem ser assustadores e bem, eles dão muito medo, não só porque eles podem te matar muito fácil, como também por eles serem extremamente bizarros. Porém, parando de falar dos inimigozinhos, vamos falar dos inimigosões. O que eu estou falando, bem, bosses. O que falar dos bosses desses jogos? Vários deles vão se solidificar bastante na franquia e vão chegar a ser repetidos. Como, por exemplo, o famoso Carlos Gabriel, que aparece no começo do jogo, que sinceramente é um boss até que legalzinho. Ele tem várias mecânicas diferentes, porém, sinceramente, ele não é marcante o suficiente, pelo menos pra mim. Porém, isso não tira o brilho dele como boss do jogo. E além disso, vão ter vários outros bosses. E também esse demônio aqui que se chama Nightmare, que provavelmente é o pior boss da franquia inteira. Toda a mecânica desse bicho é escrota. Você precisa bater no cristalzinho antes para abrir. Porém, você precisa antes esperar o script dele de ataque acabar para você finalmente atacar e bem. Ele é um boss não só justo para um cacete, como também muito chato. E ele nas dificuldades mais altas é o inferno. Porém, o que mais falar além disso do que o boss final desse jogo, que é extremamente anticlimático? Não digo no sentido da boss fight ser fácil, etc. Eu digo no sentido de você ir pra boss fight final, a gameplay mudar totalmente para um joguinho de navinha. Esse negócio aí na dificuldade normais você pode até curtir, mas quando você chega nas dificuldades maiores, meu amigo, isso daqui se torna um inferno na Terra. E eu não tô zoando, eu não tô exagerando. É literalmente isso do que eu tô falando. E a segunda fase da boss fight não se salva não, porque basicamente se resume você bater nos cristalzinhos, recuperar a Devil Trigger e ficar batendo nesse bichão aí até ele perder a vida. Porém, parando de falar de coisa ruim para falar da melhor boss fight desse jogo, que bem é a regra que eu sempre falei aqui em relação ao Hack and Slash. O melhor boss fight desse jogo, tirando algumas raras exceções, é sempre o inimigo que tem o mesmo tamanho do protagonista. E bem, aqui você não só tem esse inimigo específico, como você também tem a prequel para um dos maiores vilões da franquia Devil May Cry inteira. Bem, temos aqui o Virgil disfarçado de Nelo Angelo. Um inimigo extremamente parecido com Dante, mas isso não tira nem um pouco da personalidade dele, porque ele é um inimigo que até mesmo tem coisas como, por exemplo, a opção de provocar do Dante. Sinceramente, isso é bastante legal, principalmente eles já surgindo no espelho em relação para falar que eles são extremamente parecidos. Porém, no geral é isso. Ele possui boss fights extremamente difíceis, e com o tempo você vai se acostumando com ela até vencer esse inimigo em específico. Que bem, eu não vou mentir não, é a melhor boss fight do jogo inteiro, principal uma das melhores da franquia. Agora, em relação à história, bem, eu não vou mentir pra vocês, ela é a coisa mais whatever possível. Eu sei que a história nunca foi o maior forte da franquia Devil May Cry, porém a desse jogo chega a ser meio engraçada. Não por ela ser ruim, mas pelo quanto que ela consegue ser extremamente galhofa, meus amigos. I should have been the one to fill your dark soul with light. Porém, eu não digo isso de maneira pejorativa, até porque essa galhofa vai se manter muito na franquia e, sinceramente, muita coisa dela vai acabar virando até mesmo marca registrada da personalidade do Dante. E falando no diabo, bem, o que eu posso falar sobre o Dante desse jogo?
Muito se fala do quanto que ele é emo, mas sinceramente, ele é um ótimo caminho entre o Dante mais sério e o Dante mais brincalhão. Ele dá suas tiradas, porém ele ainda é sério quanto que o jogo precisa. Sinceramente, eu não acho esse Dante ruim. Ele é só um pouco mais diferente do Dante que a gente acaba se acostumando. Porém, no geral, eu curto ele como protagonista do jogo. E sinceramente, o protagonista que acaba tendo essa entrada aqui específica, eu não tenho o que reclamar. Sword. Time to go to work, guys. As a child, I had powers. There's demonic. You were the first one to know about my vengeance. Looks like I'm getting closer. Devil May Cry 1, no geral, é um jogo no qual veio experimentar coisas novas numa época no qual muitas coisas ainda estavam para ser testadas. E considerando o fato da importância que seu surgimento teve, não só para uma franquia nova que estava a surgir, como também para todo o gênero novo que acabou surgindo a partir dele, eu posso dizer facilmente o quanto que esse jogo acabou envelhecendo bem no geral. A sua importância acaba por fazer muitos dos problemas que ele acaba tendo, acabar saindo impune para mim, pelo menos. E mesmo após anos do seu lançamento, para mim pelo menos, Devil May Cry 1 continua sendo Badass. Bem, a partir do segundo jogo, acabou por sair uma sequência dele. Ela teve vários percalços durante sua produção e assim saiu o infame Devil May Cry 2. Estaremos falando sobre ele no próximo vídeo e vamos falar sobre se ele é realmente tão ruim quanto tantos dizem. Me desculpe pela demora desse vídeo. Bem, aconteceu tanto percalço pelo caminho que vocês nem imaginam. Um mês de prova inteira para mim, no qual eu tive que parar para estudar, e de extra eu fiquei doente. Então, bem, se vocês estranharem alguma mudança de áudio durante o vídeo, é porque parte delas eu gravei estando rouco. Então, bem, o que é isso? Eu espero que os vídeos não demorem tanto. Provavelmente vai seguir a lente toda semana, ou no máximo alguma semana vai ter algum hiato, ou pela produção tá difícil, ou por algo que tá acontecendo de fora. Vocês vão ficar sabendo. Bem, é isso. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Caso tenha gostado, não se esqueça de se inscrever, dar like e também ativar o sininho das notificações. Isso ajuda eu pra um caramba, meus amigos. Mas então é isso. Eu espero que tenham gostado. Dê uma olhada nos outros vídeos do canal e também fique atento para os próximos. E Sweet dreams.